Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Josiane, atualmente moro no norte da Itália, tem 4 meses que nós moramos aqui. E hoje, nesse vídeo, eu queria conversar com vocês um pouquinho de como que foi quando nós chegamos aqui. Qual a primeira coisa que nós fizemos? Como que foi toda essa nossa rotina, essa nova rotina vivendo aqui na Itália. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês. Desde quando nós descemos do avião até meu esposo conseguiu um emprego, como que foi tudo isso? Então fiquem aí no vídeo. Sim! Galera, o sol aqui tá pocando. Só quem é capixaba vai entender. Eu pensava assim, eu sou brasileira, eu sou capixaba, ixi, o calor daqui não vai me pegar não, porque o que nós vivíamos lá não tem nem comparação. O calor aqui é demais, é extremo. Mas aí, voltando para o nosso tema do vídeo, vamos lá. Quando nós chegamos aqui. Antes de eu falar quando nós chegamos aqui, eu quero voltar um pouquinho para falar para vocês como que foi a nossa embarcação, lá no aeroporto, como que foi. Eu já contei aqui para vocês, em outro vídeo, né, que o Senhor foi tão bom conosco que as passagens que nós tínhamos pago, todo o valor da passagem foi reembolsado. Então acabou que as passagens acabaram saindo de graça, nós não pagamos. Não pagamos porque eles devolveram dinheiro, né, por conta do que aconteceu, que eu já contei em outro vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui para quem não viu, tem curiosidade de ver, vai lá. E aí, quando nós chegamos aqui, lá no aeroporto, foi tranquilo passar na imigração. Como meu esposo tem o passaporte vermelho, que eu já falei para vocês, ele é cidadão italiano, e nós passamos por uma fila, outra fila, porque tem a fila, né, com as pessoas que têm passaporte comum, e tem a fila para quem tem passaporte europeu. E aí, nós fomos para essa fila, que era uma fila bem menor, então foi tranquilo, aí foi toda a família junto. A única pergunta que eles fizeram lá, que eu me lembre, foi sobre se éramos uma família, né, e tal, e meu esposo respondeu, e nós passamos, foi tranquilo. Chegando lá, já tinha uma pessoa nos esperando, né, que era o transfer, porque nós combinamos também com a pessoa de nos buscar, então isso é muito importante. E aí foi bem tranquilo, nós desembarcamos em Milão, e aí, antes da gente chegar aqui na casa, nós pedimos a pessoa para passar no mercado, até porque não teria nada para comer, enfim, né. E aí, graças a Deus, ele passou no mercado. Aí nós vimos neve, foi a primeira vez que nós vimos neve. Tinha nevado uns 2 dias antes, então nós não chegamos a ver ainda a neve cair. Mas nós vimos assim ela no chão e tal. E aí, depois que a gente foi no mercado, ele foi nos auxiliando, falando, né, que no mercado tinha que colocar a luva. Ele foi mostrando os melhores produtos que ele usava, assim, principalmente o feijão enlatado, né, que nós não estávamos acostumados a usar. E foi bem bacana. Depois nós chegamos na casa, a casa já estava toda prontinha, limpa, tinha lençóis na cama, então foi uma recepção bem bacana. A casa, ela veio toda completa, nós não trouxemos móveis, nada disso. Nós só trouxemos as nossas roupas, o resto ficou tudo lá no Brasil. Então, e toalhas nós tivemos que comprar, né? Eu já sabia, porque é mais coisa pessoal, toalha, né? Então eu já trouxe algumas e algumas depois nós compramos. Foi bem bacana quando nós chegamos, as crianças brincaram na neve, né? Aquela primeira experiência de ver a neve. A paisagem da casa também era surreal. Quem viu aí a primeira casa, eu filmei também, tem um vídeo aí também da nossa primeira casa aqui. E ela era uma casa de lareira.
tinha lareira nessa casa. E aí, meu esposo também já tinha encomendado as madeiras, né? Então aqueceu a casa. Foi assim, nós sentimos muito frio a primeira vez, né? Até porque depois o corpo vai acostumando. Mas é muito frio. E nós trouxemos poucas roupas de frio, deixamos para comprar mais aqui mesmo, né? Até porque no Brasil é bem complicado achar. Nós só compramos algumas e depois nós compramos outras aqui. Então quando nós chegamos foi isso. Depois que nós chegamos, se eu não me engano, foi num domingo. Ou foi no sábado ou foi no domingo, acho que foi no sábado. Nós chegamos no sábado, foi isso, chegamos no sábado, aí ficamos no domingo, né, descansando. E depois, na segunda-feira mesmo, na semana, meu esposo já fez o contrato de aluguel, ele tirou a identidade, né, carta de identitar, se eu não me engano é assim que fala, que é a identidade. Nós tiramos o código fiscale, que é o CPF italiano. Continuando a nossa conversa, eu tive que trocar de lugar, porque meu celular estava esquentando, porque, como eu falei com vocês, aqui o sol é muito quente, então faz muito calor. E aí estava esquentando, aí eu tô aqui agora. Espero que vocês consigam me ver e me ouvir da mesma forma. Então, continuando. Quando nós chegamos, na mesma semana nós matriculamos as crianças, então na mesma semana eles já começaram a estudar, foram bem recepcionados, a escola foi bem bacana, essa adaptação deles na escola. Esse era o nosso maior medo, né? Como quem tem filho, nosso maior medo é como que as crianças vão se adaptar. Mas graças a Deus deu tudo certo, nessa questão de adaptação. Depois de umas 2 semanas mais ou menos, o meu esposo comprou um carro, que eu já falei para vocês também, que em breve eu vou gravar o vídeo para vocês. Nós não compramos um carro novo, então o nosso carro ele é um pouco mais antigo, mas em outro vídeo eu falo sobre o carro e o porquê nós escolhemos comprar um carro mais antigo. E aí meu esposo começou, né, a entregar currículo e ele demorou 2 meses para conseguir um emprego. Por quê? Ele até fez um teste em uma empresa, mas ele queria muito trabalhar com meu cunhado. Então, desde que eles vieram para cá, eles queriam trabalhar juntos ou próximos, porque aí eles dividiriam um carro, né? Usariam um carro só e deixariam um aqui. Que isso facilitaria muito a nossa vida, como tem facilitado, porque eu não dirijo, mas a minha cunhada dirige. Então, sempre que precisa ir em mercado, levar as crianças em médico, enfim, tem um carro aqui à nossa disposição. Hoje eles trabalham, né, na mesma empresa. Meu esposo demorou um pouco conseguir, porque saiu uma vaga só, e aí eles decidiram entre eles quem iria primeiro. Como o meu cunhado chegou aqui primeiro e a família dele é um pouco maior, né, tem um gasto um pouco maior, eles decidiram, né, que meu cunhado iria primeiro. E aí depois saiu outra vaga e aí o meu esposo foi. Então hoje eles trabalham juntos lá na Suíça, como eu já falei com vocês. E isso tem nos ajudado muito, né, essa questão deles estarem juntos e também de ter outra locomoção aqui pra gente. Então até nisso, né, o Senhor tem nos ajudado. Uma coisa que eu preciso falar. Quando a gente chega aqui, a gente fica deslumbrado, né, pelas coisas serem um preço em conta e tal, e aí você acaba querendo comprar tudo. Como eu mostrei vocês no vídeo anterior do mercado, lembra? Eu gastei 175, se eu não me engano, euros, e quando a gente chega aqui, a gente pensa, nossa, 175 euros e tal. Só que quando a gente chega aqui, a gente traz real, e aí o real, perto do euro, vocês sabem, né, gente? Precisa nem falar. Então, esses 175 euros vai para mais de R$1.000, né, em real. Então, se você não tiver aquele controle, já chegar aqui querendo comprar tudo... Só para vocês terem ideia. Como meu esposo, ficou quase 2 meses sem emprego. Se a gente fosse ficar gastando, isso seria algo bem ruim. Então, é muito importante você tomar cuidado, né? Com essa questão do poder de compra e você querer comprar, sendo que ainda você está gastando o real. Dentro de um mês que nós chegamos aqui também, o Vigili passou, acho que é Vigili que fala, né? É o policial que ele passa na casa para ver se realmente você mora nessa casa. Então ele passou na nossa casa, foi bem educado, como eu já falei para vocês também. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a questão do gasto, né? Que às vezes você não tem noção, dá licença, Leão, do quanto você vai gastar, porque quando você chega aqui, não é só você pagar o que eu falei para vocês, né, sobre o aluguel da casa, os calções, né, que eles pedem. No nosso caso, pediram 4 calções, né, 4 meses de aluguel adiantado.
Não é só você pagar assessoria. Então, quando você chega aqui, você ainda tem algumas taxas que você tem que pagar referente à documentação que você está tirando. Então, também é bom você planejar nesse... Ah, obrigado. Nesse sentido de guardar mesmo o dinheiro, até para não ser pego de surpresa. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu queria falar um pouquinho com vocês, né, de como que foi a nossa chegada aqui. Recebi muitas pessoas novas. Vindo do vídeo que eu fiz sobre as 5 dicas que eu queria ter ouvido antes de chegar aqui. Recebi algumas críticas também, mas faz parte da vida, né? As pessoas têm opiniões diferentes e tá tudo bem, né? Ninguém precisa concordar com o que eu digo. Mas eu trouxe mais para querer ajudar mesmo vocês. E também compartilhar um pouquinho da nossa rotina aqui, como tem sido, né? Nossa aventura. Nunca foi a minha ideia crescer muito assim. Era mais para gravar, para mostrar um pouquinho também para minha família. Mas aí, como o canal foi tomando um novo rumo, eu resolvi continuar. E eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas me pedindo o meu Instagram. E aí, como meu Instagram era muito pessoal, eu resolvi criar um Instagram novo, que é o Instagram do canal. Vou deixar aqui para vocês. E aí eu peço para vocês irem lá me seguir. Tô iniciando lá, então tem pouquinhos seguidores. Vou estar colocando mais coisas lá e estando mais pertinho de vocês também. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que assim que possível estarei respondendo vocês, tá bom? Eu gravei um vídeo de Sirmione, mas eu vou deixar para a próxima semana, onde eu dou algumas dicas e tal. Então já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e gostou desse vídeo, quer nos acompanhar a nossa vida aqui na Itália. Nesse menino abençoado aqui, vocês estão vendo? Já se inscreve aí no canal. Deixa o seu joinha se você gostou, porque aí me ajuda. E envia para outras pessoas esse vídeo, tá bom? Tchau. Esse foi o vídeo. Um beijo para vocês. Beijo, Léo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.